Bem-vindo ao nosso canal Gerados pela Palavra. E hoje nós vamos falar acerca de Apocalipse no capítulo 13, do versículo 11 ao 18, acerca da segunda besta, o falso profeta. Nós vamos ver que a primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. A aula de hoje nós vamos falar sobre o falso profeta. Nós vemos, assim como na aula do anticristo, no vídeo do anticristo nós falamos, que a atuação do espírito do anticristo já existe nos dias de hoje. E acerca do falso profeta também, Jesus vai até dizer assim em Apocalipse, em Mateus, melhor dizendo, no capítulo 24, versículo 11, ele vai dizer: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós vamos ver também que ele vai declarar no versículo 24, falando acerca do período da grande tribulação, Cristo vai dizer: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós vamos ver aí que ele está se referindo a muitas pessoas como falsos profetas, tá? Então, nós vamos ver que existe a manifestação do espírito do falso profeta, porém, no período da grande tribulação, será manifesta a pessoa do falso profeta, o falso profeta. Bom, então nós vamos ver aí que a palavra falso é aquilo que tem a aparência de verdadeiro, mas não é verdadeiro. Jesus, certa vez, ensinando em Mateus, no capítulo de número 7, versículo 15, ele vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então a característica dos falsos profetas, até mesmo no dia de hoje, é que exteriormente são como ovelhas, mas o seu interior como lobos devoradores. Então o falso profeta ele vai ter essa característica, uma aparência de bom, de ovelha, de cordeiro, melhor dizendo, mas o seu interior será um lobo devorador. A palavra profeta vai dizer mensageiro, aquele que tem uma mensagem falsa, né? Todo o profeta, ele sempre tinha uma mensagem a entregar ao povo, a entregar às pessoas. E nós vamos ver que o falso profeta ele vai ter uma oratória apurada, ele vai ter um linguajar onde vai atrair muitas pessoas a si e também a adoração ao anticristo, né? Então ele vai dizer aí, a Bíblia vai falar em Mateus 24, 11, 7, 15, acerca do espírito do falso profeta. Nós vamos ver que ele é a besta que subiu da terra, que é chamado ali no Apocalipse capítulo 13, né, de besta, cordeiro. A Bíblia vai dizer que ele tem 2 chifres. A palavra de Deus vai nos dizer assim, em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 11: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Nós vamos entender ali que ele tinha 2 chifres. Chifre na Bíblia significa poder. Então nós vamos entender que ele tinha o poder político e o poder religioso. Por que o poder político? Que no versículo 12 vai dizer que o falso profeta exerce todo o poder da primeira besta, que é o anticristo, que justamente exerce um poder político-militar. Então, o falso profeta também vai ter um poder político. E o poder religioso, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele promove a adoração ao anticristo e a idolatria. A palavra idolatria significa culto à imagem. Então ele promove isso, tá? Então leva para o sentido religioso. Outra coisa, é comparado a um cordeiro. Nós vamos ver que Jesus ele é o cordeiro e que os sacrifícios em Levítico normalmente se usava no Antigo Testamento um cordeiro. Então, pelo fato de o cordeiro ter um sentido religioso, né, cerimonial religioso no Antigo Testamento, e a Bíblia o comparar com um cordeiro, então nós também entendemos isso no sentido religioso. A Bíblia vai dizer que ele faz sinais e prodígios de mentira, lá em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9, falando acerca do governo do anticristo, onde o falso profeta também faz parte desse período. Vai dizer assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder
e sinais e prodígios de mentira. Tá? Nós vamos ver aí. A Bíblia também vai dizer que ele é chamado de falso profeta. O título de profeta, o ofício de profeta no sentido religioso. Se ele é chamado de falso profeta, então também vai dar-nos a entender que ele tem um poder religioso também. Ele vai criar uma nova religião quando faz com que a imagem fale. Ele vai estimular as pessoas, os seus seguidores, a adorarem a besta, o anticristo, e a fazerem uma imagem para o anticristo. Porém, ele vai dar vida, ele vai dar o espírito a essa imagem, para que essa imagem fale, propagando assim uma religião nova. Ele vai criar uma religião mundial para a adoração ao anticristo, a pessoa do anticristo. Eu coloquei aqui no quadro a diferença de característica entre a besta leopardo, que é o anticristo, e a besta cordeiro. A besta leopardo, ele recebe o poder do dragão, que é Satanás, e ele profere blasfêmias, injúrias, insulto, ofende a Deus, né? Então a besta cordeiro, ele fala, o anticristo, ele recebe o poder de Satanás, mas o falso profeta, ele fala como Satanás, e ele induz à idolatria e ao erro. A característica principal do anticristo é a blasfêmia, e a característica principal do falso profeta é o engano, tá? Então, enganar é levar a acreditar no que é falso, mentir, induzir ao erro. A Bíblia vai dar-nos a entender, melhor dizendo, que o falso profeta será um assistente do anticristo no seu governo. Provavelmente será um judeu. Alguns teólogos entendem que será um judeu, pois eles dizem, segundo o livro Os Mistérios do Apocalipse, de João Caetano, ele diz que todos os profetas registrados nas escrituras eram judeus, por isso que ele entende que o falso profeta será um judeu. Mas a Bíblia não diz acerca disso, não afirma. E ele vai propagar ali, no auxílio do governo ao anticristo, eles vão propagar ali o seu governo, uma maneira, uma forma de governar, controlar e manipular a vida das pessoas no período da grande tribulação. É o sinal, ou o nome, ou o número do nome do anticristo. O 666 vai representar ali o governo da tríade do mal. E a Bíblia vai dizer que para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm ou o sinal, ou o nome, ou o número do anticristo ali. Muitas pessoas têm calculado o número, né, dizendo acerca aí de personalidades como o Nero, como o Hitler ou outras personalidades históricas, dizendo aí, mas nós não podemos afirmar acerca disso. Até mesmo alguns papas, eles têm dito isso, mas nós não podemos afirmar porque será algo que vai acontecer no período da grande tribulação, e a Bíblia de fato não revela essas características ali, apesar do cálculo do número, tá? Então esse daí é o resumo de Apocalipse no capítulo 13, do versículo 11 ao 18, acerca da segunda besta, o falso profeta. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.